Hoje a live, ela vai ser sobre essas emoções negativas, como usá-las a nosso favor. As principais emoções que a gente vai falar é o medo, a frustração, a desilusão, a raiva e a culpa. Vai ser nessa ordem que eu vou ir falando, e a última vai ser a melhor de todas. Vai ser uma reflexão bem legal que a gente vai trazer lá no final, tá? Sobre a culpa. Então, fiquem até o final. Aproveita, antes de eu começar, vai compartilhando essa live no aviãozinho aí com quem vocês acham que se interessaria por esse assunto e com quem vocês acham que talvez sinta muito essas 5 emoções e talvez precise ouvir o que eu vou dizer e aprender a lidar com elas, tá? Então vão compartilhando, vão chamando os amigos, deem like na live, manda coraçãozinho para também ficar registrada lá, porque aí o Instagram vai distribuindo para mais pessoas também e mais pessoas conseguem ter acesso a essa informação que a gente vai ter hoje, tá bom? Oi, Sila, boa noite, que legal que você tá aí. Oi, Fabiana, que bom ver você aqui também, boa noite. Olha só, gente, acho que eu tô conhecendo a maioria das pessoas que estão aqui, que me mandaram oi, sejam todos muito bem-vindos, viu? Mais uma coisa antes da gente começar. Lembra que a participação de vocês é bem importante. Quanto mais vocês perguntam, mais a live fica dinâmica e mais eu consigo ajudar quem tá aqui, né? E talvez até quem não tá, porque a dúvida de um sempre é a dúvida de outro. E isso que é o legal da live ao vivo, sem ser um vídeo gravado. Essa oportunidade de vocês estarem aqui, poderem perguntar, poder trazer situações aí que talvez vocês precisam de orientação e eu poder ir ajudando, tá? Então, não percam essa chance de perguntar, de interagir, porque acaba ajudando todo mundo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vou começar e de tempos em tempos eu vou parando aqui para ver se vocês têm dúvidas, tá? Conforme eu for falando, se surgir uma dúvida ou algo que você quer falar, na hora já manda aqui no chat, que a hora que eu for dando as pausas, eu vou olhando aqui o que vocês colocaram, tá bom? Para responder. Então, vamos lá, gente. As emoções, no fundo, elas nos passam mensagens importantes, que muitas vezes a gente não sabe ler essas mensagens e a gente acaba não sabendo o que fazer com aquela emoção, ou a gente fica só vendo aquela emoção de uma forma negativa e achando que ela nos atrapalha. Mas hoje aqui na live eu vou mostrar para vocês qual é a mensagem que cada uma dessas 5 emoções passa, para que a hora que você estiver sentindo, você consiga entender o que ela está querendo te dizer e você possa decidir agir de uma forma mais consciente sobre ela, tá? Essa aqui é a grande ideia. Vamos lá. Pensar em gerenciamento emocional não significa pensar em não sentir as emoções, né? Significa pensar em sentir, entender o que ela tá querendo me mostrar e conseguir agir sobre ela, né? Ter um intervalo de tempo entre o estímulo e a resposta para mim poder agir de uma forma assertiva e usando aquelas emoções que eu vou sentindo. Mas o que acaba acontecendo muito é que diante das emoções negativas, a gente tende a reagir de uma forma inconsciente, sem pensar, a gente só vai lá e reage. E diante das emoções positivas, a gente tende a agir com um pouco mais de consciência. Então, a gente precisa conseguir inverter isso. Diante de todas as emoções, não importa qual seja ela, eu preciso conseguir agir de forma consciente e não reagir como geralmente a gente faz diante dos estímulos aí que a gente acha que é negativo, né? E eu falo acha que é negativo porque vocês vão ver aqui hoje que nenhuma emoção, no fundo, ela é negativa. Todas elas nos ajudam, tá? Então, aprender a gerenciar as emoções significa treino, significa autoconhecimento. Tem pessoas que têm emoções um pouco maiores, pessoas que são mais sensíveis, isso significa só que essa pessoa vai precisar treinar um pouquinho mais. Não quer dizer que ela não possa conseguir se gerenciar, tá? Então, essa que é a ideia, é treinar, é se conhecer, é conseguir olhar para as emoções de uma forma diferente, para que você consiga cada vez mais se autogerenciar. Na live que eu fiz mês passado, quem não assistiu, assiste lá, eu acho que ainda tá no IGTV, eu falo bastante de emoções também e dou muitas
informações ali para vocês irem aprendendo a lidar de uma forma diferente com as emoções. E hoje, o conteúdo de hoje, ele vem ainda complementar ainda mais, tá? O que eu falei na live passada. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei para mim não pular nenhuma parte. Ok, acho que eu já falei tudo dessa primeira parte. Vamos começar com a primeira, né? A primeira emoção que eu vou falar é o medo. E a questão é, quem aqui tem medo de alguma coisa? Eu queria que vocês respondessem aí. Quem tem medo de alguma coisa? Quem tiver, levanta a mãozinha assim. Eu vou esperar vocês responderem aqui, mas eu acredito que, sei lá, 99,99% das pessoas acaba em algum momento da vida sentindo medo ou tendo medo de alguma coisa. Mas a grande questão é, que mensagem será que o medo pode me passar e como ele pode me ajudar? Talvez o medo, que é uma emoção mais comum de se falar, né? E todo mundo fala muito sobre o medo, talvez alguns de vocês aqui até saibam qual a mensagem que o medo quer passar. E se vocês souberem, coloca aqui para mim qual a mensagem do medo, que aí depois eu vou ver se vocês acertaram, tá? Mas é que o medo, ele é mais comum de ser falado, então é mais fácil da gente deduzir um pouco a mensagem. Mas para quem não sabe, eu vou falar um pouco, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Medo de perder, medo de morrer, eu tenho medo da vida, de acontecer alguma coisa muito ruim comigo ou com a minha família. A Tânia falou que ela também, a Sila eu, medo de andar de avião. Eu acredito que todo mundo tem algum tipo de medo, mas a questão é, respondam aqui para mim, qual que é a mensagem que o medo quer nos passar, tá? Daqui a pouco eu vou ver se vocês acertaram. Mas antes de eu falar a mensagem, eu vou contar uma história, tá? Para vocês. Quando eu era jovem, eu era um pouco arteira e gostava de fazer bastante coisa. Eu gostava de sair, eu gostava de beber, eu gostava de fazer coisas que hoje eu já passei dessa fase e eu não faço mais, tá, gente? Mas lá atrás, quando eu era adolescente, eu acabava fazendo. E eu gostava bastante de beber, só que, né, quando a gente bebe, vocês sabem que coisa boa não sai de lá, a gente acaba perdendo um pouco a consciência. Só que eu tinha medo de beber e alguém se aproveitar de mim, ou de beber e passar mal e não ter ninguém ali para cuidar de mim, para me socorrer, ou coisas desse tipo. E por conta desse medo que eu tinha, para mim sair beber, né, eu sempre me certificava de que ou a minha irmã ia estar comigo, ou alguma amiga que não bebia e que fosse confiável estivesse comigo para que ninguém abusasse de mim, ou que se eu passasse mal eu sabia que ia ter alguém ali para me ajudar. E se não tinha amiga confiável e não tinha minha irmã, pois então eu não bebia. Então olha só, e aí, graças a Deus, nunca me aconteceu nada, tá, gente? Sempre deu tudo certo, nunca ninguém se aproveitou, eu nunca passei mal e não tinha alguém ali para me ajudar. Mas o que aconteceu? Por conta desse medo que eu tinha, eu muitas vezes tomei precauções para que aquilo que poderia acontecer não acontecesse, e muitas vezes, inclusive, esse medo paralisou minha ação. Se não tinha ninguém ali que eu confiasse, eu não bebia. Então, nessa história, o medo me fez bem ou me fez mal, gente? O que vocês acham? Coloca aí para mim. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram, ó. Perigo, mensagem de perigo, alerta, acho que essa é a mensagem, me mostra minha carência emocional, medo de bicho, bem bom. Algumas pessoas acertou um pouco. A grande mensagem do medo é a mensagem de alerta, é a mensagem de precaução. Por alguma questão, a minha mente está detectando algum perigo, alguma ameaça, e o medo vem para me dar uma mensagem de precaução. É só isso. Então, se eu estou sentindo medo, eu preciso prestar atenção, que quer dizer que eu tenho que me prevenir de alguma coisa, ou eu tenho que tomar cautela, ou eu tenho que observar alguma coisa que eu não estou observando. Então, diante do medo, tem 3 ações que eu posso ter. Eu posso ter a ação de fugir, eu posso ter a ação de paralisar, ou eu posso ter a ação de agir. A questão é, quando ele vier, eu conseguir analisar a mensagem que ele está querendo me passar e eu tomar uma decisão mais assertiva do que eu vou fazer com aquilo. Então, por exemplo, nessa história que eu contei aqui agora,
Muitas vezes o paralisar a ação era a ação mais, era a melhor coisa que eu poderia fazer, né? Em outros momentos, talvez a gente precisa agir e se preparar para agir. Em outros momentos, de fato, a gente precisa fugir. Então, percebe que o medo não é ruim? Ele só nos mostra um alerta, uma prevenção, porque a função do medo é preservar a nossa vida, é nos prevenir dos perigos, das coisas ameaçadoras. Então, ele só está passando uma mensagem. E até o medo exagerado, que é aquele medo que nos traz mais problema, porque ele acaba muitas vezes nos travando, nos trazendo muito sofrimento. Até esse medo exagerado, ele está querendo passar uma mensagem. E qual que é a mensagem que ele está querendo passar? Olha, tem algo dentro de você de forma desproporcional que você precisa olhar. E aí, diante desses medos exagerados, eu preciso entender que tem algo desproporcional dentro de mim. E aí, a grande mensagem é: procura ajuda para resolver isso. Então, aí você deveria procurar, talvez, uma ajuda profissional para resolver, porque aquele medo está muito exagerado. Mas, tirando essa parte do medo exagerado, os outros medos do dia a dia que a gente vai sentindo, ele só tá falando: nossa, presta atenção, vê o que você pode fazer para se preparar melhor, ou vê o que você pode fazer para que isso não aconteça. É mais ou menos isso. Vamos pegar um medo muito comum, que é o medo de falar em público. Muitas pessoas têm medo de falar em público. E é comum ter esse medo, porque a gente tem medo de ser julgado, a gente tem medo de ser ridicularizado, a gente tem medo de se expor, e todos esses medos vão juntos ali na nossa cabeça quando geralmente a gente vai falar em público, e tem pessoas que têm bastante esse medo. Então, diante desse medo, por exemplo, se eu tenho que falar em público e esse medo começa a bater, eu posso fugir e não falar e sair daquela situação, eu posso paralisar na frente de todas as pessoas, ou eu posso, por exemplo, me preparar para dominar bastante aquele assunto que eu vou falar e conseguir falar com mais tranquilidade, para que eu não passe vergonha na frente das pessoas, para que ninguém me ridicularize. Então, nesse caso desse exemplo de falar em público, me preparar talvez seria a forma mais assertiva de eu lidar com a situação, com esse medo, entende? O fugir, o bloquear ou paralisar, né, talvez atrapalhe minha vida. Mas em outras situações, o fugir é exatamente o que eu tenho que fazer. Então a grande questão é perceber o medo vindo, olhar para ele para ver se ele é real, porque muitas vezes eu tô com medo de coisas que não são reais. E aí eu decidi o que fazer com ele, porque ele só tá me dando um alerta. E se o medo vem de uma coisa que não é real, daqui a pouco eu vou ver os medos de vocês aqui, vou ver um medo que talvez possa não ser real e possa ser mais fantasioso. E aí, o que eu preciso fazer com ele? Então, eu preciso desconstruir essa ideia de que aquilo é ruim ou perigoso na minha cabeça, para que não fique disparando esse alerta de medo dentro de mim, entende? Não sei se eu fui clara, gente. Se não deu para entender, me perguntem aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Ó. Deixa eu pegar aqui um que é legal. Olha só, a Brenda pôs um aqui, que eu tinha lido antes, ó, medo de andar de avião. Ó, vamos lá, gente, medo de andar de avião. Pode de verdade acontecer alguma coisa andando de avião? Pode. Mas pode acontecer alguma coisa andando na rua, pode acontecer alguma coisa andando de carro, pode acontecer alguma coisa até dentro de casa. Então, o fato da gente estar vivo já significa que alguma coisa pode acontecer. Então, quando vem o medo de andar de avião, ele é um alerta, porque de alguma forma a minha mente detecta o avião como mais perigoso. Então, talvez ele pode ser um alerta para mim olhar direito em qual companhia que eu vou andar, ver se é uma companhia que é segura, ver se aquele avião daquela companhia para aquele lugar oferece as medidas de segurança necessárias. Então, talvez eu possa me precaver de tudo isso, olhar para saber exatamente aonde eu estou entrando e vencer esse medo e andar. Coragem, não é, o corajoso não é aquele que não tem medo, o corajoso é aquele que consegue agir mesmo sentindo medo, né? Então, a coragem
superação do medo, é a ação diante do medo. Então, eu posso me certificar de que aquele avião esteja dentro das normas e eu posso desenvolver a coragem de agir mesmo diante daquele medo, de ter uma ação. Mas vamos supor que esse medo seja exagerado, que eu tenha uma fobia de avião, eu não posso nem pensar em entrar no avião, que já começa a me dar tremedeira, começo a ficar com falta de ar, ou eu não consigo nem pensar na possibilidade de eu andar de avião. Aí isso entra naquela história do medo exagerado. Então, o medo exagerado, a gente sabe que é algo que está desproporcional, a gente sabe que é algo que provavelmente está distorcido dentro de mim. Então, aí esse medo é um alerta para mim dizer, tem coisa aqui dentro que você precisa resolver, que você precisa trabalhar. Então, eu preciso ir lá mais profundamente internamente, com uma ajuda psicológica, trabalhar esse medo, para que minha mente pare de dar esse alerta, entende? Então, vamos ver aqui, medo de... eu tenho medo da vida, de acontecer alguma coisa muito ruim comigo e com a minha família. Pode acontecer algo de ruim com você e com a tua família? Claro que pode. Como eu falei, o fato da gente estar vivo já está dizendo que pode acontecer alguma coisa. Então, esse medo é um alerta para mim ter precaução, para mim ver direito aonde eu vou, para mim não fazer coisas imprudentes, para mim, de repente, aconselhar minha família de coisas que eu percebo que é imprudente. São ações que eu posso fazer diante daquele medo, para minimizar ele. Porém, se eu me paralisar diante desse medo ou ficar muito angustiada, sofrendo muito, aí entra na parte do medo disfuncional, entende? Agora, esse medo de alguma coisa acontecer. Muitas vezes esse medo de alguma coisa acontecer e eu evitar de ir num lugar que talvez é mais perigoso, então aí eu tô agindo naquele movimento de fuga da situação, muitas vezes é o mais assertivo, muitas vezes é tudo que eu preciso fazer, entende? Então, essa que é a ideia, é entender que ele não é ruim, ele traz um alerta. É eu olhar para esse alerta e decidir como agir. E se for um alerta muito grande e eu analisar que é uma coisa que tá meio desproporcional, é eu procurar ajuda. Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui. Vanessa, e quando temos medo de perdas que são inevitáveis? Por exemplo, a perda dos nossos pais. Então, quando a gente tem medo de perdas inevitáveis, é normal ter esse medo. Eu acho que não tem ninguém na face da terra que não tenha pelo menos um pouquinho desse medo. Enquanto ele tá de forma equilibrada dentro da gente, tá tudo bem. Ele só tá nos mandando um alerta de algo que pode acontecer, porque pode mesmo. E ele talvez tá mandando um alerta até pra gente ir se preparando, pra gente ir se cuidando, pra gente ir encontrando formas de lidar melhor com aquilo. Vou trazer um exemplo meu. Há 9 anos atrás, mais ou menos, eu tinha tanto medo de acontecer alguma coisa com meus pais, da minha mãe morrer, do meu pai morreu, ou de acontecer alguma coisa com eles, que quando eu comecei minha terapia, há 9 anos atrás, um dos pontos que eu coloquei ali, que eu queria trabalhar, era esse medo de perder meus pais. Porque eu falei assim pro meu terapeuta, olha, eu sei que vai ser inevitável acontecer isso. Em algum momento, eles vão ter que partir. Porque, pela lógica normal da vida, eles vão ter que partir em algum momento. E do jeito que eu tô hoje, com o medo que eu tenho hoje, eu sei que se eles partirem, eu acho que eu entro numa depressão profunda e nunca mais saio de lá. Então, a partir daí, por esse medo que eu tinha, e eu tomei consciência que eu não podia alimentar ele, porque isso não ia dar bom, eu fui trabalhando isso na minha terapia, fui trabalhando, fui elaborando, e hoje eu consigo lidar bem com essa situação. Claro que eu ainda tenho um pouco de medo, todo mundo tem, mas já não é uma coisa que eu sinto que eu vou morrer se acontecer, entende? Então, o meu medo... E eu vi que ele era um medo disfuncional, desproporcional, fez com que eu tivesse a ação de procurar ajuda, entende? Não sei se fui clara, Tânia, mas às vezes a gente não necessariamente precisa procurar uma ajuda psicológica diante desse medo de perder pessoas que vão ser inevitável. A gente pode começar a fazer algumas elaborações. Por exemplo, medo de perder os pais. A gente tem que pensar... Se a gente não pensar de uma forma egoísta, se a gente não perder eles, são eles que vão nos perder. Vamos supor que eu morra antes dos meus pais.
E a dor que meus pais vão sentir por eu ter morrido é um sofrimento para eles tão grande, tão grande, tão grande, que é preferível que eles morram antes de mim, porque aí quem vai estar sentindo a dor sou eu. E eu consigo aguentar, entende? Então, às vezes a gente vai fazendo algumas elaborações que ajudam a gente aí ganhando força para lidar com essas situações, tá? Então é isso, quando é uma coisa inevitável, o que eu preciso fazer é elaborar. E às vezes agir, como eu fiz lá atrás, desse exemplo que eu dei. Deixa eu ver aqui, ó. Como você me ajudou na perda da minha mãe. Verdade, né, Sila? É verdade. O seu caso é um caso clássico de como você conseguiu, através da terapia, aprender a lidar com esse medo e aprender a superar. Não é fácil para ninguém, mas é possível a gente lidar com as coisas, né? Mas o mais importante, gente, é perceber que a emoção ela vem trazer uma mensagem. Eu preciso entender essa mensagem e pensar como agir com ela. E em cada situação vai ter uma ação diferente, tá? Como eu trouxe aqui o meu exemplo. No meu caso, eu tive aquela ação e me ajudou bastante. No caso da Sila, ela também teve uma ação e isso ajudou ela. Em outros casos, eu mesma ir fazendo reflexão, eu consigo ir entendendo isso e esse medo vai se amenizando. Em outros casos, de fato, eu vou precisar ter cautela. Em algumas situações, isso vai me ajudar a ter cautela e evitar um monte de coisa ruim. Em outros casos, eu preciso me preparar. Cada caso é um caso. Mas a questão é, o medo tá tocando o alarme. Presta atenção. Presta atenção, que tem alguma coisa aí, tá bom? Vamos lá para o outro. Ficou claro, gente? Ou ficou alguma dúvida ainda do medo? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu esqueci de falar com relação ao medo. Que às vezes eu vou anotando aqui tudo que eu queria abordar e depois eu vou falando sem parar e esqueço de falar alguma coisa. Acho que é só isso. Ficou alguma dúvida, gente? Acho que não, né? Ninguém colocou, então eu vou seguir adiante. Frustração. Esse é um sentimento que não é tão falado e que eu desafio alguém aqui a falar a mensagem da frustração. Falem aí, chutem bastante para mim ver se vocês conseguem acertar ou chegar perto da mensagem que a frustração está querendo nos passar. Coloquem aí que eu acho que vai ser... É legal eu ouvir o que vocês pensam sobre a frustração. Qual que é a grande mensagem que ela passa? E é claro, gente, eu não preciso nem perguntar que todo mundo aqui em algum momento já se sentiu frustrado, né? É um sentimento completamente humano e que a gente sente ele pra caramba o tempo todo. Mas a questão é, que mensagem a frustração tá querendo me passar e o que eu vou fazer com isso? É isso que a gente vai focar hoje. A frustração, ela surge sempre quando eu tô fazendo algo e aquilo não tá indo de acordo com o que eu esperava. Ou eu tô fazendo algo, ou uma situação não tá dando para mim o que eu esperava, não tá atendendo as minhas expectativas, seja da minha ação, ou seja de alguma situação que eu não tô, né? Minhas expectativas não estão sendo atendidas e eu vou ficando frustrado. Pode olhar, gente, sempre quando a gente põe muita expectativa numa situação, a chance da gente ser frustrado é enorme, se sentir frustrado é enorme, porque a chance daquela expectativa não ser cumprida é grande e isso vai me trazendo frustração. Então, o primeiro ponto é o que é frustração, em que momento que eu vou sentir, sempre quando algo não tá saindo como eu esperava. Deixa eu ver antes de eu seguir se alguém acertou, porque eu ainda não falei a mensagem, tá? Eu só tô falando o que é frustração e quando ela aparece. Deixa a gente muito triste de não conseguir algo, um pouco do que eu falei, é isso mesmo, bem, da mensagem, falta de coragem, os momentos de frustração para mim me deram força, é a expectativa que a gente coloca no outro, é isso mesmo, também, Fabiana, sim, a gente põe expectativa e aí se frustra. Olha a Anne falando aqui, ó, eu fui na revelação de sexo da minha neta e quando revelaram, eu estava no banheiro, fiquei frustrada demais. Acho que a frustração é um sentimento de perda, de se sentir impotente. Também faz sentido. É um sentimento de incapacidade, porém nos desafia a nos superar. Faz sentido tudo que vocês falaram, tá?
vê, ó, a frustração ela vem quando acontece coisas que eu não queria que acontecesse, ou quando o que eu tava esperando não dá certo. Ela geralmente vem nessas situações. Tudo que vocês falaram é muito parecido, né? Mas antes de eu falar a mensagem, eu vou contar uma história antes também. E fazer uma reflexão, porque geralmente a frustração ela vem quando algo não sai do jeito que a gente esperava. E geralmente a gente continua fazendo a mesma coisa ou vai fazendo mais da mesma coisa para ver se a gente consegue resolver aquela situação, para ver se a gente consegue mudar as coisas. Diferente, por exemplo, do caso da Anne, que foi uma coisa ali muito pontual que aconteceu ali no chá revelação da filha dela, que não teve muito que ela pensar ali, porque foi uma situação pontual, né? Mas no geral, nas coisas do dia a dia que a gente vai se frustrando, ou às vezes eu tô frustrado com o meu casamento, ou às vezes eu tô frustrado com o meu trabalho, ou às vezes eu tô frustrado com alguma situação ali que eu tô vivendo, a nossa tendência natural é se sentir frustrado e continuar muitas vezes fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. E isso é muito ruim, isso é uma insanidade, porque muito dificilmente, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou ter resultados diferentes. E aí tem um mito que eu queria contar para vocês, que é o mito de Sísifo. Eu não sei se alguém já conhece esse mito ou não, mas eu vou contar ele bem resumidamente, bem rápido. Bom, o Sísifo ele foi o primeiro rei de Corinto. E ele era um rei muito astuto. E ele era muito conhecido, inclusive, por suas habilidades de enganar os deuses. Ele tinha conseguido enganar até o deus da morte. Então, ele era muito astuto e muito conhecido por isso. Porém, certo dia, ele foi pego na mentira. Ele foi pego aí nessa manipulação dele. E, bom, ele foi castigado. E o castigo dele foi castigado pelos deuses, né? E o castigo dele foi carregar uma pedra bem pesada e redonda até o cume de uma montanha. E então ele começava ali a subir o cume carregando a pedra. Só que aquela pedra era tão pesada e aquela montanha era tão exaustiva que quando chegava lá em cima na montanha, ele estava tão cansado e tão sem forças que ele não tinha força para segurar aquela pedra lá, e a pedra rolava para baixo e voltava ali para o ponto de partida. E aí ele tinha que descer a montanha, pegar a pedra e começar tudo de novo, ad infinito, por todo o infinito. Ele teve que fazer assim, ele ia enrolando, chegava lá, a pedra não parava lá em cima, ele não tinha força para segurar, ela rolava, descia, e ele tinha que começar tudo de novo. Esse mito traz pra gente uma reflexão. Quantas vezes a gente vai agindo, a gente vai fazendo esforço para resolver uma situação ou para conseguir algo que a gente quer e de repente a gente se frustra e quando a gente vê, a gente começa a fazer tudo de novo e tá se esforçando e se frustrando e se esforçando e se frustrando. Quando isso acontece, a gente está vivendo na nossa vida esse mito do Sísifo, de fazer um grande esforço para conseguir algo e sempre cair na mesma, voltar para o ponto de partida e continuar repetindo a mesma coisa. Comenta aqui comigo quantos de vocês já se pegaram fazendo isso. Uma situação que você acaba não sabendo como resolver, ou continua fazendo as mesmas coisas, esperando coisas diferentes. Quando você vê, você está correndo atrás do rabo, não saiu daquilo. Compartilhe aqui comigo se vocês já se pegaram fazendo isso. Eu acho que a grande maioria em algum momento já se viu fazendo isso. E isso, gente, é o que acontece. Vou esperar vocês responder aqui um pouquinho. E isso que eu acabei de contar desse mito do Sísifo é o que a gente vive quando a gente não entende a mensagem que a frustração tá querendo nos passar, tá? Porque a hora que a gente entende, a gente pode mudar o jogo. A grande mensagem que a frustração quer nos passar é um sinal de pausa. O que ela está querendo dizer para a gente? Para e analisa, porque o que você está fazendo não está dando certo. As ações que você está tendo não estão te levando na direção do seu objetivo, na direção do que você quer. Então, a grande mensagem da frustração é pausa. É pausar para analisar as coisas que você tá fazendo, porque não tá dando certo. Então, se eu tô numa relação que sempre tá no mesmo e ela não tá legal e eu não consigo sair daquilo, eu preciso parar
respirar e analisar essas ações que eu tô tendo para chegar naquela relação boa que eu quero. Porque muitas vezes a gente precisa mudar o jeito de agir, muitas vezes a gente precisa mudar o jeito de se posicionar, muitas vezes a gente precisa mudar a estratégia. Então a grande mensagem da frustração é pausa, olha, o que você tá fazendo não tá dando certo, muda a estratégia, muda alguma coisa. Faz sentido pensar nessa mensagem, gente, que a frustração tá trazendo? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui, ó. Eu já, infelizmente, muitas vezes. E como saber o caminho diferente, pois a gente não enxerga. Como fazer para ver caminhos diferentes, porque às vezes a gente não enxerga. O primeiro passo, Fabiana, é pausar e saber que não adianta eu continuar fazendo a mesma coisa. Porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu tô no mito do Sísifo, né? O grande objetivo dele era pôr a pedra lá em cima. Mas toda vez ele fazia um grande esforço, chegava lá, ele não tinha força para carregar a pedra voltava, caía no início, ele tinha que começar tudo de novo e ele usava a mesma estratégia sempre. Então, a primeira coisa é pausa. O que eu tô fazendo não tá dando certo. Então, se tem algo já daí que eu preciso entender uma coisa para mim fazer, é não fazer o que eu estou fazendo, porque já não tá dando certo, ok? Então, muitas vezes eu posso pensar em fazer o oposto do que eu tô fazendo. Muitas vezes eu posso pensar em ler a respeito do tema do que eu tô precisando resolver na minha vida, seja o que for, seja com relação a trabalho, seja com relação a relacionamento, seja com relação ao que for. Muitas vezes eu preciso conversar com as pessoas e ouvir o que elas estão falando e ir filtrando o que elas estão falando para ver se eu tenho alguma luz de ação diferente. Muitas vezes eu talvez preciso procurar uma ajuda profissional de alguém de fora, neutro, que vai me ajudar a enxergar coisas que eu não estou enxergando. Então tem várias coisas que eu posso fazer, mas a primeira delas é parar de fazer o que eu tô fazendo, porque aquilo não tá dando certo, entende? Então, só aí já é uma ação que eu tenho certeza que eu tenho que fazer. Porque se estivesse dando certo, eu não estaria me frustrando, entende? Deixa eu ver. Bom, Anne falando todo sentido, consegui pausar e continuar o meu caminho de outra forma. Olha aí, Maria, é exatamente isso. Pausar e pensar novas estratégias, pensar novas coisas que eu tenho que fazer. E aí, complementando um pouco o que a Fabiana falou, mas como saber se o que eu vou fazer é certo? Como saber se a nova ação vai me levar na direção do que eu quero? Infelizmente, gente, não tem como ter essa certeza. A gente precisa fazer e mensurar. Então, eu vou lá para a nova ação, que eu acho que pode me ajudar. Eu começo a fazer, eu começo a agir. E se começar a vir frustração de novo, isso significa que novamente eu estou no caminho errado. Então, eu preciso pausar de novo e pensar novas coisas e talvez enxergar o que eu não estou enxergando e ir abrindo minha mente para olhar para aquela situação. Entende, gente? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Deu para entender um pouquinho? Teve alguma vez aqui, eu queria que vocês me trouxessem exemplos. Se teve alguma vez que você conseguiu entender essa mensagem da frustração. Talvez você nem sabia conscientemente que essa era a grande mensagem da frustração, mas talvez instintivamente você entendeu a mensagem e deu essa pausa e corrigiu a rota. Comenta aqui comigo, para mim ver. Deixa eu ver, a Maria já disse que sim, mas eu queria ouvir um pouco mais de outras pessoas também, ó. A Sila, isso tem a ver algo com o ego? Como assim, Sila, a ver com o ego? Eu não entendi tua pergunta, tá? Vai testando os caminhos. É isso mesmo, Fabi, porque uma coisa, se aquele novo caminho vai dar certo, você não sabe. Mas uma coisa você sabe, que o que você está fazendo não está dando certo, porque senão você não estaria frustrada, entende? Então, eu não sei se o novo caminho vai dar certo, mas eu sei que o que eu tô não tá dando certo. E é essa mensagem que a frustração vem nos dar. Reavalie as suas ações, tá? Bom, a Sila falou, faz muito sentido, vou precisar sair, ok, Maria. A Sila falou assim, algumas vezes, mas outras não. Ok, depois se você quiser perguntar de novo aquela do ego, Sila, me pergunta aqui que eu te respondo, tá? Que eu acabei não entendendo. Eu acabei de reconhecer o erro, mas não coloquei em prática ainda.
Ok, Aninha, mas é perfeito. Você já reconheceu o erro, então você já deu um grande passo. Agora é só pensar uma nova estratégia ou pensar o que você pode fazer diferente e pôr em prática para ver o que acontece, né? Expectativas grandes pelo ego. Ah, ok, expectativas grandes, claro. Tem toda a razão, Cila. E às vezes, gente, olha só que interessante. Por isso que é legal a participação de vocês, porque traz insights para mim falar para vocês. Às vezes, o que eu preciso mudar na rota é a minha expectativa. Às vezes não é nem a minha ação, às vezes é a minha expectativa. Entende? Porque às vezes eu tô esperando demais. Ou às vezes eu tô distorcendo as coisas. Então, às vezes, simplesmente o que eu preciso mudar é a minha expectativa. E aí entra um pouco no próximo tema, que é a desilusão, que vocês vão ver como casa um pouquinho com a frustração, mas é um pouco diferente. Mas é verdade, às vezes é a expectativa que precisa ser mudada. Às vezes um pequeno ajuste que eu faço na minha expectativa acaba a minha frustração, entende? Deixa eu ver o que colocaram aqui. Mas aí surge o medo de errar e se frustrar novamente. Então, aí a gente parte para o medo. Qual que é a mensagem do medo? A mensagem do medo é cautela, não é? Então, você precisa olhar com detalhe, olhar com cuidado quais vão ser as ações que você vai tomar para que você não faça nada imprudente, nada impensado. E se esse medo for muito grande, a ponto de paralisar a sua ação de mudança, então a mensagem do medo é: procura ajuda, porque tem algo desproporcional e disfuncional aí dentro de você. Então aí a ação precisa ser mudar aqui dentro, entende? Porque se for um medo pouco, é normal. Um medo que eu consiga, com a minha coragem, superar ele e agir, mesmo tendo medo, tomando todas as cautelas que deveria tomar, entende? Vamos lá, o que mais que vocês colocaram aqui? Estou gostando muito da live, que bom. Deixa eu ver, Aninha, seus conteúdos são ótimos e super úteis para a vida real. Aninha, eu tento fazer isso, tá? Quando eu penso num tema de live, eu tento trazer alguma coisa que a gente consiga linkar com a vida do dia a dia e que vocês consigam sair daqui com alguma reflexão. Eu sei, gente, que é um monte de conteúdo que eu vou trazer, né, em uma hora aqui de live e que às vezes não vai dar para captar tudo, mas às vezes 1% que eu pego, uma coisinha que eu coloco em prática, às vezes pode dar uma grande virada, entende? Nas coisas. Então, uma pequena coisinha que vocês conseguirem linkar com a vida de vocês e que vocês de repente conseguirem virar uma chave, já é uma grande coisa, entende? Então, eu tento trazer os conteúdos assim mesmo, que a ideia é ajudar. A desilusão dói mais do que a frustração, mas é recuperável. Ok, então vamos entrar na desilusão agora. Pra gente até entender a diferença da desilusão com a frustração, tá? Porque elas se confundem um pouco, mas elas trazem mensagens diferentes. E mais uma vez, eu acredito que todo mundo aqui já se sentiu em algum momento desiludido, né? Perdeu as esperanças. Eu já não tenho mais esperança de conseguir aquilo que eu quero. Essa é a desilusão, né? Tem momentos que eu tô me frustrando, mas estou continuando, fazendo a mesma coisa e tô ainda naquela luta. A desilusão já é um buraco um pouco mais embaixo, é aquele ponto que eu chego que eu já não tenho mais esperança de mudar aquela situação, eu já não tenho muitas vezes nem ação. A desilusão, ela nos leva à desistência, né? Muitas vezes eu desisto, eu já não ajo mais para mudar as coisas, eu simplesmente me entrego, ou eu simplesmente fujo e não faço mais nada, tá? Então a desilusão é um nível um pouco maior. Às vezes, você começa com muita intensidade numa ação, querendo um resultado rápido, e quando você não atinge esse resultado, muitas vezes vem a desilusão e às vezes a gente acaba desistindo. Mas a desilusão, ela não vem só quando eu quero um resultado muito rápido. Ela vem também quando eu já tô há muito tempo me frustrando, há muito tempo não conseguindo mudar aquela situação e chega um momento que eu simplesmente perco as esperanças, eu não ajo mais. E isso é muito ruim, porque se eu parar de agir, se eu desistir, eu nunca vou conseguir atingir o que eu quero também, né? Então, a desilusão, a gente precisa entender a mensagem dela.
E qual que é a grande mensagem da desilusão, gente? Enquanto a frustração é um alerta para mim rever as minhas ações, para mim rever a minha estratégia, o meu planejamento, a desilusão, ela traz a mensagem, ela é um alerta para mim rever o meu objetivo. E aqui entra também aquela parte da expectativa, para mim rever as minhas expectativas, porque às vezes as minhas expectativas estão grandes demais, às vezes o meu objetivo está muito distante de mim, às vezes realmente não é possível atingir aquilo daquela forma que eu quero, entende? Então a desilusão, ela traz a grande mensagem, rever esse objetivo, pra gente ver se não tem alguma coisa de errada com ele, tá? Não é a ideia de desiste do objetivo porque ele é impossível. A ideia é reveja o objetivo, analisa ele, pensa sobre ele. E aí eu queria que vocês me trouxessem agora um exemplo de momento em onde você ficou desiludido. E aí eu vou ajudar você aqui a tentar entender a mensagem que essa desilusão estava trazendo naquela situação. Se alguém trouxer algum exemplo prático, eu falo sobre o exemplo de vocês. Se ninguém trouxer, eu tenho um exemplo pronto aqui que eu compartilho com vocês. Mas seria legal se vocês participassem, porque eu posso, de repente, ajudar uma pessoa aqui a entender, né? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram, se tem alguma pergunta. Acho que a desilusão é um ponto final, muito ruim esse sentimento, sim. Ele é muito ruim, Anne, porque a gente desiste, né? E isso é muito ruim, a gente para com a ação e quando a gente para com a ação é aí que a gente não consegue mesmo as mudanças que a gente quer ou conquistar o que a gente quer. Então, bom, vi que ninguém colocou aqui um exemplo, então eu vou trazer o meu exemplo hipotético aqui, mas que ele é hipotético, mas que é muito comum, tá? Acontecer na vida das pessoas. Então, vamos trazer um exemplo aqui, ó. Eu preciso melhorar meu relacionamento. E aí, bom, eu leio um livro de autoajuda, ou eu participo de, sei lá, de alguma live, ou de algum curso que fala sobre relacionamentos e ensina estratégias para eu conseguir mudar aquela situação, ou às vezes até eu procuro uma ajuda psicológica para mudar aquele relacionamento. Enfim, eu tô procurando ajuda de alguma forma para mudar aquilo. E aí eu até tenho a ação e coloco em prática tudo que eu tô aprendendo. E começo ali com toda a força a colocar em prática o que eu aprendi na live, o que eu li no livro, ou o que minha amiga me falou, ou o que eu vi na terapia, e eu vou pondo em prática. Só que aí eu ponho aquela expectativa enorme do outro mudar. E do outro acontecer com o outro todas as mudanças que eu tô esperando que aconteça e que eu vi ali naquele livro, naquele curso, enfim. E eu vou com muita sede ao pote, eu começo a pôr em prática 1, 2, 3 semanas, e aí nada muda, eu não consigo atingir aquela mudança que eu quero, aquela expectativa que eu tinha, e de repente eu vou me frustrando, eu vou me desiludindo, e eu começo a pensar, não tem jeito mesmo, não adianta, por mais que eu faça, não vai ter jeito, isso nunca vai mudar, eu vou entrando na desilusão e aí eu aborto tudo que eu aprendi, tudo que eu estava pondo em prática e simplesmente paro de agir. Isso é um exemplo clássico de desilusão. O que precisa ser reavaliado aqui nesse exemplo que eu tô colocando? Primeiro, a expectativa que eu coloquei, né? E às vezes o meu grande objetivo nesse relacionamento é a mudança do outro. E talvez é esse objetivo que eu preciso reavaliar. Será que de fato é possível mudar o outro? Será que de fato todas essas mudanças que eu estou esperando vão acontecer? Ou será que a única coisa que eu preciso mudar no meu objetivo é o tempo que eu estou esperando que ele aconteça? Porque às vezes eu queria que ele acontecesse do dia para a noite, em 1, 2 meses de prática diferente. E as coisas não são assim, tudo tem um processo para acontecer. Então, nesse objetivo de melhora do meu relacionamento, eu posso avaliar o tempo que eu estou esperando que isso aconteça, eu posso avaliar todas as coisas que eu estou esperando que aconteça, eu posso avaliar a relação em si, se realmente esse objetivo de estar com aquela pessoa é o objetivo mais certo. Entende, gente? Se chego ao ponto de estar nessa desilusão, é que algo está errado com esse objetivo, ou é o prazo que eu tô colocando,
ou é o que eu tô querendo alcançar? E às vezes eu preciso fazer alguns ajustes para depois fazer alguns ajustes na minha ação, para que tanto a frustração não aconteça quanto a desilusão. Então, enquanto a mensagem da frustração é pausa, olhe as suas ações, a mensagem da desilusão é pausa, olhe o seu objetivo, olhe a sua expectativa. Então, a mensagem da desilusão é falar: senhora, avalie o seu objetivo, olha o que está acontecendo aí. Será que você não está esperando um resultado rápido demais? Será que você não está esperando um resultado grande demais? Então, pensem sobre isso, gente. Comenta aqui comigo se faz sentido isso que eu tô falando, tá? Deixa eu ver o que vocês colocaram. A desilusão nos torna fracos para corrermos atrás dos nossos objetivos. É isso mesmo, Tânia. E às vezes, se eu reavaliar meu objetivo e eu colocar um objetivo diferente, ou eu mexer um pouquinho nele, talvez eu ganhe forças de novo para agir e eu consiga ter alguma ação mais assertiva e eu consiga chegar em algum resultado, entende? Deixa eu ver o que mais vocês colocaram. Olha aqui, ó. Eu lutei por uma vida que eu pensava que seria boa para mim. Depois de anos aconteceram situações que não consegui viver. Fiquei muito ruim e não via mais outra forma de viver. Depois descobri. Então, Maria, olha só, né? Nesse seu exemplo, talvez a mensagem que a desilusão estava querendo te passar é que essa vida que você pensava que poderia ser boa, talvez era uma vida que não era possível dentro da tua realidade, ou talvez era uma vida que não necessariamente ia ser tão boa assim, entende? Então essa desilusão, ela vinha para te falar: olha, por que você tá querendo esse objetivo desse jeito? Por que você tá achando que você talvez só vai ser feliz se você tiver a vida desse jeito que você quer? Entende? Talvez essa mensagem que a desilusão tá vindo nos trazer. Ó, encontrei outra forma de viver hoje e me deixa feliz, olha aí. Quando você fala, encontrei uma outra forma de viver, provavelmente você mudou teu objetivo. Então, nesse caso da Maria, era necessário mudar talvez um objetivo. Em outros casos, não necessariamente tem que mudar, mas talvez tem que ajustar, tá? Olha aí, Elisete. Meu lema é: não espere nada de ninguém. Quando acontece, fico feliz. Senão, não me frustro. Ok, quanto menos a gente esperar dos outros, menos a gente vai se frustrar. Mas a gente tem que tomar cuidado, e eu nem tô falando que é seu caso, tá, Elisete? Porque eu acho que não é não, tá? Do jeito que você colocou aí. Mas a gente precisa tomar cuidado para não cair naquela apatia. Eu não me animo com nada, não espero nada da vida, não me conecto com nada. Isso também não é legal, né? Então a gente tem que conseguir chegar nesse equilíbrio onde eu não espero nada de ninguém, mas eu aproveito a vida, eu vivo os momentos, eu me vinculo com as pessoas, eu vivo as coisas que são boas, eu me conecto com o que tem de bom nas pessoas enquanto dá para se conectar com isso. A hora que não dá, eu mudo o foco. Bom, a Fabi tá falando: nossa, perfeito, que bom que fez sentido para vocês. Entenderam a diferença, gente, de desilusão e frustração? Deu para entender a mensagem? Daqui para frente, quando eu me sentir desiludida, eu vou lembrar: opa, é só uma mensagem de pausa, que eu tenho que reavaliar o que eu tô querendo, o meu objetivo. E quando eu me frustrar, eu vou falar: opa, é só uma mensagem de pausa, para que eu reavalie as minhas ações, as minhas estratégias e o meu planejamento. É só isso que a mensagem está querendo dizer. Se eu entender ela e eu agir sobre essa emoção, eu muito provavelmente vou conseguir me libertar dessa emoção. Agora, se eu não entendo a mensagem e continuo fazendo mais do mesmo, eu vou ficar presa nesse ciclo vicioso e aí, inclusive, eu vou me viciando nessas emoções, tá? E talvez um dia eu faça uma live falando desse vício das emoções, o quanto eles nos aprisionam também. Bom, mas vamos lá, que temos mais uma emoção aqui, que é a raiva. Vamos falar da raiva. A raiva, ela pode ser o nosso maior inimigo ou o nosso maior amigo. Ela nos leva muitas vezes a raiva a comportamentos irracionais. A gente vem a raiva, a gente nem pensa muitas vezes e quando vê já tá agindo. Geralmente a raiva, ela nasce por algo que a gente considera injusto, ou por algo que não está saindo como eu esperava que saísse,
ou por alguma situação que não está acontecendo como eu acho que ela deveria acontecer, ou quando alguém está invadindo o meu espaço e fazendo coisas que ferem os meus valores, as coisas que eu acho importante. E às vezes essa raiva vem até de mim comigo mesmo. Quando, por exemplo, eu me programo para fazer algo e aí eu procrastino e não faço o que tinha que ser feito. Aí eu fico com raiva de mim mesmo, né? Porque eu feri ali uma coisa que era importante para mim, uma coisa que eu tinha que fazer e que eu não fiz. Então a raiva pode tanto ser de mim mesma, como a raiva pode ser do outro ou de uma situação, mas ela sempre vem nesse momento. Algo não tá saindo como deveria sair, algo eu tô sentindo como injusto, algo tá me ferindo os meus valores ou o que eu quero para minha vida. Então, pensando nisso que eu tô dizendo, qual que é a grande mensagem da raiva? Quem compartilha aqui comigo a grande mensagem da raiva para mim ver se vocês entenderam ou se vocês captaram a mensagem que ela tá querendo passar. Antes de eu falar, eu vou ver se alguém fala. Algumas desilusões me geram raiva. Então, a desilusão, ela às vezes gera raiva, por quê? Porque as coisas se interligam, tá, gente? Uma coisa tá interligada com a outra. Quando eu chego ao ponto de ficar desiludida, é porque as coisas não saíram como eu queria que saísse. E se não saiu como eu queria que saísse, provavelmente feriu coisas importantes para mim, tá? E a raiva sempre vem nesse movimento. No caso da desilusão pelo comportamento ingrato de pessoas a quem me dediquei, ter raiva de nós mesmos é pior do que ter raiva de outras pessoas. As duas raivas são ruins, tá, Maria? Mas eu concordo com você que ter de nós mesmos é até pior do que ter de outra pessoa. E geralmente quem tem muita raiva de si, inevitavelmente vai acabar tendo raiva do outro também. Porque a pessoa que sente muita raiva com muita frequência, ela tem um padrão de funcionamento e de ver as coisas ali, de entender as coisas, que faz com que ela fique presa no ciclo vicioso, porque quem sente raiva o tempo todo e continua sentindo é porque não está entendendo a grande mensagem da raiva, que eu vou falar aqui daqui a pouco para vocês. Porque, gente, quando a gente entende a mensagem da emoção, a gente consegue agir de uma forma assertiva e consciente sobre ela. Lembra a ideia de que as emoções boas, geralmente a gente age sobre elas com consciência, as emoções que não são tão boas na nossa percepção, a gente reage. Ou seja, reagir e agir sem consciência. Então, as mensagens das emoções é para que a gente vá tendo consciência e comece a pensar ações com consciência, tá? Acho que a raiva é também um alerta para eu mudar meu comportamento comigo mesmo e com os outros. A grande mensagem da raiva tem um pouco a ver com isso que você falou, Anne. É criar uma estratégia para que a mesma situação não se venha a repetir. Então, a raiva, ela traz a mensagem de que tem algo ali que não é legal, que está acontecendo. Então, você precisa criar uma estratégia para que aquilo não volte a repetir. Então, por exemplo, eu preciso tirar um aprendizado da situação, em vez de ficar esbravejando ali com raiva. Então, por exemplo, na raiva da coisa que eu procrastinei, que é uma raiva de mim mesma. Então, eu preciso tirar algum aprendizado dali, criar uma estratégia para que amanhã, quando eu me programar para fazer outra coisa, eu consiga ir lá e pôr em prática o que eu me programei para fazer. Agora, quando a raiva vem do outro, vem do mundo externo, ela está dizendo, por exemplo, que eu preciso comunicar para o mundo de uma forma diferente. Eu preciso comunicar para as pessoas o que eu aceito e o que eu não aceito, até onde eu permito que elas me invadam, quais os limites que eu coloco. Então, muitas vezes, a gente vai sentindo raiva do outro simplesmente porque a gente não está conseguindo comunicar com firmeza e com clareza os nossos limites. Então, o outro fica nos invadindo, o outro fica ferindo coisas que são importantes para a gente. Então, a raiva é um alerta para você pensar e aprender alguma coisa com aquilo e pensar o que fazer com relação àquilo para que aquilo não volte a acontecer, para que aquela situação não volte a acontecer. Então, com o outro tá ligado com posicionamento e com você conseguir falar com clareza e objetividade qual é o limite, até onde você permite ou não permite as coisas, e com você mesmo é você criar estratégias
e também se colocar limite, entende? E criar estratégias para que as coisas não se repitam. Então, não percam tempo sentindo raiva. Percebe a raiva que você está sentindo e olha onde você está falhando. E olha qual posicionamento que está faltando você dar. Olha qual limite você não está conseguindo colocar. Olha que estratégia que você pode criar para aquelas coisas não voltarem a acontecer. Faz sentido, gente, pensar nisso? Olha só. Até que não tenho tanta raiva, mas quando tenho é muito ruim mesmo, porém passa logo, não guardo. Ok, Maria, mesmo que passa logo, que bom. Porque uma coisa, gente, é aquilo, ó. Vem a raiva, eu digiro aquilo e deixo ela embora e eu não fico guardando ela por muito tempo. Perfeito. Mas para que ela não venha outras vezes, eu preciso refletir sobre o que tá me deixando raiva, tá me dando raiva, e eu preciso ter um posicionamento, entende? Seja com outro, seja comigo mesmo. Para que aquela situação não venha se repetir, ou que pelo menos se repita o menos possível, entende? Então a ideia não é só conseguir dar uma pausa na raiva para não sentir. A questão é que se ela tá vindo, é porque tem coisas que estão ultrapassando limites, tem coisas que eu preciso olhar. E às vezes tem coisas que eu preciso elaborar dentro de mim para que eu não perceba aquelas coisas como um ataque ou como uma injustiça, enfim. Mas a ideia não é só passar raiva. A ideia é ter ações para que eu não fique tendo situações que me gerem raiva. Entendeu, gente? Fez sentido pensar nisso? Olha só, os dois sentimentos. Desilusão. Ai, cadê? Passou aqui. Ih, não consegui ler. E os sentimentos ficam embolados lá nas situações. Tô me perdendo aqui. Acho que raiva também... Não, eu subi, gente. Deixa eu voltar aqui, ó. Raiva é uma maneira de se justificar com o nosso ego. Pode ser também, Tânia. Desilusão e raiva ficam embolados quando isso ocorre. E daí fica difícil o equilíbrio emocional. Sim, por isso que a gente precisa ter clareza das mensagens, separar elas e olhar tanto para o objetivo quanto olhar também para o meu posicionamento. O que eu vou fazer para aquela situação não se repetir. Muito verdadeiro, deixa eu ver o que mais. Eu não consigo ter raiva. Como assim não consegue ter raiva? Fabiana, me fala aqui que eu não entendi direito, tá? Fala para me ajudar. E quando você tem que reprimir o sentimento de raiva e agir como se nada tivesse acontecendo e você não tem como fugir. Olha só, Aninha, essa ideia de você não tem como fugir provavelmente é uma fantasia da sua cabeça que você tá criando, tá? Porque sempre tem como a gente lidar de uma forma diferente com uma situação. Às vezes é eu me posicionando de uma forma diferente e às vezes é eu elaborando dentro de mim e percebendo aquela situação de uma forma diferente, entende? Mas sempre dá para fazer algo, porque se a gente for só engolindo a raiva e agindo como se nada tivesse acontecendo, chega uma hora que você vai explodir, porque não dá para ficar engolindo raiva como se nada tivesse acontecendo e achar que você não vai explodir, porque você vai, entende? Então a raiva, peraí, gente, deixa eu pôr aqui que tá acabando minha bateria, peraí. Vou colocar aqui, senão vai desligar. Então, ó, olha a grande mensagem da raiva. Ela tá gritando para você, Aninha, que tem algo aí acontecendo que você precisa resolver. Que você vai precisar ou pôr limite externamente, ou você vai trabalhar internamente para perceber e sentir isso diferente, entende? Mas sempre tem algo que possa se fazer. A raiva pode se confundir com indignação. Bom, a raiva pode se confundir com indignação, porque muitas vezes quando eu tô indignada com uma situação, eu tô sentindo raiva também dessa situação. Olha só, se eu tô indignado com algo, é porque algo não está sendo feito, algo não está saindo de acordo com os valores que eu acredito e com as coisas que eu acho que é certa. E lembra que a raiva sempre vem com algo que eu acho injusto, algo que invade o meu espaço, coisas desse tipo. Então, a indignação, muitas vezes que eu estiver sentindo indignação, eu tô sentindo raiva também, entende? Então, se eu tô sentindo indignação e raiva de algo próximo de mim e vai acontecendo sempre, eu preciso
pensar em posicionamento, eu preciso pensar em estratégias para que aquilo não aconteça. Se eu tô me indignando muito com coisas que estão distantes de mim, eu preciso puxar o meu olhar para mim e começar a focar ali nas minhas coisas, na minha vida e talvez até trabalhar dentro de mim o entendimento que cada pessoa tem direito de fazer o que acha que tem que fazer da própria vida ou da própria situação. Isso está distante de mim. Se está próximo de mim e está me interferindo, então aí eu preciso ter ação, tá? Ó, entendi. Sinto, mas sempre reflito porque continuo o porquê e continuo a vida. Ok, Maria. Olha, Fabiana, tem algumas situações que poderiam ter raiva, mas eu fico magoada e não com raiva. A mágoa, ela é a mágoa e a raiva, gente, elas estão quase de mão dada, né? É uma coisa muito parecida uma com a outra. É um pouco diferente o sentimento, mas no fundo uma é derivada da outra, tá? Então, se eu tô me magoando demais com uma situação, também é um alerta de que eu preciso colocar limite ou eu preciso olhar para dentro de mim e mexer alguma coisa dentro de mim na forma como eu percebo as coisas, entende? E às vezes essa mágoa, inclusive, se confunde com frustração. E às vezes eu preciso, se essa mágoa tem um pouco a ver com frustração, às vezes eu preciso parar e pensar nas ações que eu tô tendo, entende? Então, uma coisa acaba se interligando com a outra, mas uma coisa eu sei, se eu tô me magoando com muita frequência, algo eu preciso fazer. Ou eu preciso me posicionar diferente para que aquilo não aconteça todo o tempo, ou eu preciso mudar algo dentro de mim para que as coisas não me afetem tanto, entende? Eu consiga lidar de uma forma diferente. Não sei se fez sentido para vocês, gente. Se fez sentido, compartilhe aqui comigo. Eu fico perguntando toda hora assim se fez sentido, porque eu preciso saber, tá, gente, se tá fazendo sentido. Até porque a participação de vocês faz eu entender se o conteúdo tá sendo legal e faz eu pensar em outras lives, tá? Com conteúdos. Então, isso é importante, vocês me darem esse feedback. Agora, vamos para a última, que é a culpa. E a culpa, às vezes, ela pode ser bem cruel. E a culpa, muitas vezes, ela pode destruir a nossa vida, se eu não entender a grande mensagem que ela tá querendo passar. Então, é muito importante a gente olhar para a culpa e para o que eu vou falar agora. Eu sei, assim, a gente já até passou um pouquinho do horário da live, mas é o último ponto, gente. Ele é bem importante, tá? É bem legal a reflexão que a gente vai trazer aqui. Ó, a emoção da culpa, ela é o contrário da emoção do medo, porque o medo a gente olha para o futuro e a gente tem medo que as coisas aconteçam, né? Os medos que vocês trouxeram geralmente é de coisas que podem acontecer. Então, o medo, ele traz aquela cautela, aquela prevenção, né? Agora, a culpa é diferente. Ela nos coloca no presente, a gente tá no presente virado, olhando para o passado, para as coisas que aconteceram no passado. Então, enquanto o medo olha para o futuro, a culpa olha para o passado. Algo que aconteceu no passado e que eu sinto no presente. A culpa, ela é uma energia inerte. Nada a gente pode tirar de proveito se a gente ficar preso na culpa. Quando eu falo nada, é nada mesmo, gente. A única coisa que a gente pode tirar de proveito da culpa é se a gente entender a mensagem dela e prestar atenção nessas coisas que eu vou colocar aqui para vocês refletirem e pensarem, tá? Deixa eu ver aqui o que eu coloquei aqui. Ok. Quando eu sinto culpa, eu posso usar ela de uma forma negativa, onde eu fico me culpando e me chicoteando ali pro resto da vida, como eu posso pensar em usar ela de uma forma positiva, tirar aprendizado de lá, aceitar as coisas que aconteceram, me perdoar e desenvolver a gratidão. Então, sempre que eu tiver uma culpa, eu posso ir pelos dois caminhos, pelos dois lados. Me chicotear, me criticar, me culpar, me torturar. Ou eu posso ir por esse outro caminho de aprendizado, de gratidão, de aceitação, tá? Quando a gente vai pelo caminho da culpa, de se chicotear, 99,99% das vezes
você começa a se auto-sabotar. E você começa a ferrar a tua vida, ferrar seus relacionamentos, ferrar as coisas. Por quê? Porque todo culpado merece punição, não é verdade? E eu começo a me punir. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Todas as nossas fraquezas do passado que fizeram com que a gente errasse, fazem com que a gente também seja quem a gente é hoje. Então, as suas fraquezas do passado, todos os seus erros, fazem com que você seja quem você é hoje. Isso é muito importante a gente entender. Então, a grande mensagem da culpa é o aprendizado. É a nossa possibilidade de desenvolvimento, tanto do desenvolvimento da gratidão, quanto do desenvolvimento de eu me tornar uma pessoa melhor. Porque se tem culpa é porque provavelmente teve erro, né? Ou teve alguma coisa que eu fiz que eu achei que não deveria fazer. Então, se eu conseguir pegar essa grande mensagem e aprender alguma coisa com aquele meu erro, eu vou me tornar uma pessoa melhor, entende? Se eu conseguir desenvolver gratidão, eu também vou me tornar uma pessoa melhor. Então, se eu ficar me culpando, eu fico mal e fico preso na culpa. E eu corro o risco de cometer o mesmo erro de novo. E eu vou trazer um exemplo aqui, ó, bem didático para isso, para vocês entenderem isso, tá? Porém, antes de eu trazer esse exemplo, eu vou trazer para vocês as possibilidades. Se você entender a mensagem da culpa de aprendizado, que a grande mensagem é de aprendizado e evolução, você tem a possibilidade de desenvolver um monte de coisas. Ó, a primeira delas é eu posso aprender com meus erros e não repetir eles novamente. Então, essa é a grande coisa. Se eu não aprendo com os erros, eu fico me martirizando, eu fico presa no erro. E a chance de eu repetir de novo é tremenda. E às vezes a gente fala assim, ó, não, eu não vou repetir de novo. Foi tão forte, eu sinto tanta culpa que eu não vou repetir. Talvez você não vai repetir na mesma situação exata, mas simbolicamente você vai repetir em outros momentos. E aí o exemplo que eu vou trazer para vocês vai ficar bem claro isso, tá? A segunda coisa, a segunda possibilidade que a culpa me traz é eu conseguir aceitar que eu sou humana, né? Então, se eu consigo aceitar que eu erro, consigo aprender com esse erro e eu consigo aceitar que sou humana e que todo mundo erra, isso além de me ajudar a desenvolver minha autoestima, a fazer eu me sentir melhor, ainda me ajuda a desenvolver empatia e compaixão, porque a hora que eu entendo que eu sou humana, eu entendo também que as outras pessoas são humanas. Entende? Eu começo a não julgar tanto, eu começo a não criticar tanto, começa a ser mais fácil de eu perdoar o outro também. Acredita, gente, a maioria das pessoas que se culpa demais, culpa os outros demais também no sentido de julgamento, tá? Então, eu reconhecer que sou humana e que erro, faz com que eu reconheça que o outro também é humano e também pode errar. E isso faz com que eu lide melhor com as coisas da vida, tá? E se eu não consigo fazer isso, eu não consigo aceitar que eu sou humana, eu não consigo tirar aprendizado daquilo, e eu não consigo me libertar da culpa, eu repito o erro. E aí, ó, eu vou trazer um exemplo aqui, para vocês entenderem. Vamos pensar numa mãe que quando ela tinha o filho pequeno, ela tinha que trabalhar bastante, e isso fez com que ela não conseguisse ser tão presente na vida daquele filho. E hoje ela se culpa muito, ou não precisa nem ter passado muito tempo, no momento mesmo, que ela tem que deixar o filho para trabalhar e não consegue ser tão presente quanto ela quer. Isso gera muita culpa. E ela fica se martirizando, se culpando, se chicoteando por isso. Ou seja, se ela ficou se martirizando, ela fica presa na culpa. E aí, o que acontece? Esse erro dela, que ela acha que ela fez de trabalhar demais e não ficar ali presente com o filho, fez com que ela não conseguisse ser a mãe que talvez ela achava que aquele filho precisava, certo? Esse foi o erro, eu não consegui ser a mãe que meu filho precisava, nesse exemplo. Só que aí, por ela ficar se culpando, ela começa a fazer tudo que o filho quer. Ela começa a ser passiva. Ela começa sei lá, dar muitas coisas para aquele filho. Ela começa a ter comportamentos de não colocar limite, por exemplo. E aí, esses comportamentos também fazem com que ela não seja
a mãe que aquele filho precisa. Percebe que está repetindo exatamente o mesmo erro, mas em situações diferentes? Quando eu fico ausente e me culpo, eu não estou sendo aquela mãe que meu filho precisava. E aí, quando eu fico passiva e não consigo colocar limite por conta dessa culpa, mais uma vez eu não estou sendo a mãe que aquele filho precisava. Eu estou repetindo o mesmo erro de formas diferentes por eu ficar me chicoteando e ficar me culpando e ficar me julgando por conta daquilo. Faz sentido isso, gente? Quantas vezes, talvez, coisas que você se culpa, se você entender esse simbólico que eu tô dizendo, você vai ver que talvez você tá repetindo o mesmo erro simbólico, mas de formas diferentes, porque você tá preso nessa culpa. O terceiro ponto, a terceira possibilidade que a culpa pode me trazer é a possibilidade de desenvolver gratidão, porque é aquilo que eu falei no início, todos os meus erros fazem com que eu seja quem eu sou hoje, com as minhas coisas boas e com as minhas coisas ruins. Então, eu preciso desenvolver a gratidão por tudo que eu passei, porque se não fosse tudo isso, eu não estava aqui aonde eu tô hoje. Ah, mas Vanessa, as coisas que eu passei fez com que eu tivesse aqui onde eu tô hoje, mas também com os meus problemas, ou me traz sofrimento, ou faz com que eu sofra, com que eu não consiga agir diferente. Então, essas coisas que me aconteceram não tem como, esses erros que eu tive não tem como eu ter gratidão, porque não me fez ser uma pessoa melhor hoje. Esses erros só não fizeram com que você fosse uma pessoa melhor hoje, porque você não entendeu a grande mensagem que a culpa passa, entende? Que é a do aprendizado, que é o do reconhecer a humanidade, que é de você entender ali onde foi que você errou para fazer diferente, entende? Porque se a gente entende a mensagem da culpa, a gente entende que a gente errou e tira um aprendizado daquilo, não tem como eu não me tornar uma pessoa melhor. Então, se os seus erros te colocam numa situação muito ruim hoje, uma situação pior do que você estaria se você não tivesse errado, isso é porque você passou talvez a vida toda não entendendo essa mensagem da culpa. Faz sentido, gente, pensar nisso? Diz pra mim aí se fez algum sentido. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Eu entendi perfeitamente. Olha aqui, a Adriana falando, eu olho a culpa como um presente que me permite mudar o que está errado. Ela abre o espaço da mudança. É isso mesmo, Adriana. Ela abre o espaço da mudança quando eu tiro algum aprendizado do erro que eu tô cometendo, né? Eu tirei aprendizado, então aí eu posso mudar alguma coisa, é isso mesmo. Se eu não tiro aprendizado, eu fico preso na culpa, eu continuo simbolicamente cometendo os mesmos erros sem perceber e eu não melhoro como pessoa. E aí é quando eu chego em determinado momento da vida e eu olho para trás e sou amargurada por todos os erros que eu cometi. É simplesmente porque eu não tô entendendo a mensagem e eu não fui me melhorando diante dessas mensagens, entende? Mas tudo bem, se aconteceu isso a vida toda, não quer dizer que precisa continuar acontecendo. Tá na hora da gente começar a captar as coisas e começar a enxergar essas emoções de uma forma diferente. Deixa eu ver, ó. Muito obrigada por essa live maravilhosa, muito útil, vou ter que sair até a próxima. Até, Aninha, obrigada pelo feedback e por sua participação, viu? Gratidão por mais esse momento. Obrigada a você, Maria. Tânia falou que faz muito sentido. Então é isso, gente.